Uma alegria estar mais uma vez vendo esse povo abençoado, feliz por você. O pastor Luciano falou, tivemos um final de semana bem abençoado, bem abençoado. Tivemos um relógio de oração, depois casa de oração, depois integração, depois vigília. Saímos daqui 6 e pouco da manhã, cheguei em casa, que era umas 7 e alguma coisa, e dormimos, demos um cochilo na verdade, né? Demos um cochilo, tomamos um banho e vamos para frente. E glória a Deus, Deus tem mais. E eu falei, não vai ter ninguém na igreja hoje, a galera ficou tudo na oração lá, mas vocês são demais, né? Fala para quem está ao outro lado, você é demais, hein? Que bênção, querido, glória a Deus, esse culto abençoado, esse louvor tremendo, essa presença, essa banda aqui estava tocando de madrugada, ela estava aqui de novo. Deus é bom, aleluia. Feliz por tudo que Deus tem feito, e isso é só o começo, amado. A promessa de Deus para nós é maior, Deus tem muito mais, e eu quero nessa manhã dizer para você, querido, sabe, a tua vida, ela é projeto de Deus, e Deus quer abençoar muito você. Deus quer realmente que você avance, rompa, cresça, frutifique, que você realmente possa, sabe, alturas mesmo. A Bíblia fala que os que esperam no Senhor voam como águias. Então não deixa o diabo dizer que você é um fracasso, que você não vai dar certo, que acabou, que você tem que ser triste mesmo, que você, sabe, às vezes o diabo tenta desmerecer a gente, sabe por quê? Porque quem nos formou foi o Senhor, quem nos resgatou foi o Senhor. Nós somos um projeto de Deus, e o diabo fica furioso porque nós temos acesso ao Senhor, nós vamos morar na eternidade com o Pai, e o diabo tenta muitas vezes nos desanimar, tenta nos puxar para trás, e ele é um derrotado e nós somos mais que vencedores, amém? Glória a Deus. Essa manhã de ceia eu preciso ser rápido na palavra, porque nós temos a ministração da ceia, e Deus quer fazer milagre aqui nessa manhã ainda, Deus quer curar enfermos, Deus quer realmente restaurar vidas. E eu quero ler contigo um texto que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 22 a 33, um texto relativamente longo, são 11 versículos, mas é um texto bastante conhecido, mas que realmente, sabe, Deus falou ao meu coração e eu quero repartir contigo, amém? Vou ler aqui na NVT, Nova Versão Transformadora, diz o seguinte: logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele, Jesus, despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte, a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritavam, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde você está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco, caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas, quando reparou no vento forte, nas ondas, ficou aterrorizado e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor é poderoso, Senhor. O Senhor é santo, é tremendo, é maravilhoso. O Senhor é... Senhor, como é maravilhoso desfrutar da Tua graça, do Teu favor, da Tua presença. Tu estás aqui, Jesus. Tu estás nesse lugar. O Senhor está aqui, Senhor. E o Senhor, ó Deus amado, está aqui. Porque o Senhor sempre vem ao nosso encontro. E nessa manhã, quando saímos de casa, quando nos preparamos para estar aqui, o Senhor estava aqui já, Senhor amado, a nos aguardar. O Senhor estava, Senhor amado, nos conduzindo. Aleluia, o Senhor veio ao nosso encontro. Amado, Ele está aqui. Ele veio ao teu encontro, ao meu encontro, Ele veio. E Ele fala para nós nessa manhã: não temas, eu sou contigo. Não te atemorize, não se espante.
não se desespere, o Senhor está aqui, nessa manhã Ele quer abençoar a tua vida. Eu queria que você sentisse, percebesse, que você desfrutasse da presença desse Deus tão maravilhoso. Levante a sua mão onde você está. Aleluia, o Espírito Santo está aqui. E quando você levanta a sua mão, aleluia, rendido a Ele, declarando: Deus, eu estou aqui, Jesus. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe qual é a tua necessidade. Ele sabe, talvez você está aqui, mas o teu coração está, sabe, preocupado, ansioso com alguma coisa. Talvez você está aqui, mas a sua mente ainda está nos problemas, nas dificuldades. Mas nessa manhã, Deus quer abençoar a tua vida. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro nesse ambiente, Pai, cura, milagre, resposta do céu. O Senhor diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele tem cuidado de vós. Lança aos pés do Senhor toda a sua ansiedade. Ele cuida de você, querido. Nunca te deixou, nunca te desamparou. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa presença tão gloriosa, tão poderosa, por essa graça e favor do Senhor. Te louvamos, te louvamos, te louvamos, Senhor. Aleluia. Amém. Há uma presença tão tremenda aqui, amados. Queridos, o Evangelho de Mateus é maravilhoso, enfim, a Bíblia toda é maravilhosa, mas especificamente o capítulo 14 de Mateus é um texto fantástico, sabe? É um texto que revela o poder incomparável de Jesus, revela como Jesus é poderoso, andando sobre as águas, dando ordem aos ventos, à tempestade, dando ordem ao mar. Então, Mateus 14 revela, sabe, o poder incomparável de Jesus. Mas Mateus 14 também revela a humanidade de Jesus. Ontem eu falava aqui na integração que Jesus é o único Salvador, é o único que nos conecta ao Pai, é o único que pode nos salvar, porque Ele é 100% Deus e 100% homem. E nesse capítulo a gente pode observar isso claramente. Se você começar a ler o capítulo 14 de Mateus, não lê agora, você vai ler em casa depois, mas eu vou dar um spoiler para você do capítulo 14. No capítulo 14, o capítulo começa contando o relatando ali o trágico fim de João Batista. João Batista, que era primo de Jesus. João Batista, que foi muito importante para Jesus. Quando Isabel está grávida ali, Maria vai até Isabel, e as duas se encontram. João Batista no ventre de Isabel salta, e Isabel fala assim: eu sei que estou diante do Salvador. Porque quando eu vi a tua saudação, o bebê no meu ventre saltou. Então João Batista e Jesus tinham uma ligação muito forte. E o capítulo 14 começa relatando o trágico fim de João Batista, quando Herodes, o tetrarca, prende João Batista, o mantém encarcerado e João Batista é decapitado por Herodes. A enteada de Herodes dança, e sob orientação da mãe, ela pede, o Herodes fala: o que você pedir, até metade do reino eu te dou. E ela fala, a mãe dela fala: pede a cabeça de João Batista num prato de prata. Então, o texto começa relatando isso, a morte de alguém importante, sabe? E o texto vai dizer que Jesus se entristece tanto, ele se retira, ele fica sozinho, porque ele quer viver o luto, ele quer chorar, ele quer, se refazer da perca do seu primo, do seu companheiro, daquela pessoa tão importante. Jesus é homem, Jesus é 100% homem, ele sente dor, sente tristeza, fica, com o coração apertado, fica chateado. João Batista morreu assim, decapitado. Os discípulos de João Batista vão lá e pegam o corpo de João Batista e sepultam o corpo sem cabeça. Porque, Herodes tinha decapitado ele. Então Jesus se entristece, ele se retira para viver o luto. Amado, como é sério isso, As pessoas, quando perdem alguém, quando morre um familiar, morre alguém querido, morre alguém que você ama, morreu um parente, um pai, uma mãe, um primo, um filho, sei lá. Amado, o luto é normal, a gente precisa chorar mesmo, a gente precisa realmente, se refazer dessa perca. E Jesus faz isso, ele se retira. E quando eu vejo isso, eu começo a pensar que Jesus sabe, amado, escuta aqui, Jesus sabe
da sua dor, quando você perde alguém. Jesus sabe. Ele conhece a sua dor. Ele conhece, sabe, a tristeza que está no teu coração hoje. Talvez tem pessoas aqui nessa manhã tristes. Talvez não é um luto, mas talvez perdeu um emprego, ou talvez teve uma perca financeira, ou talvez alguém está enfermo. Ou uma tristeza que vem do nada. Você olha, puxa, por que eu estou triste? Amados, nós já enfrentamos isso. A Bíblia fala no Salmo 116, cor 10, da morte me cercaram. E a angústia do inferno se apoderaram de mim. Às vezes é uma tristeza do nada, irmãos, tem que estar atento. Às vezes é uma tristeza do inferno. E você começa a entristecer, entristecer, entristecer. E você não sabe por quê. As mulheres acham que é TPM. Os homens acham que é porque acabou o dinheiro da conta, porque o time dele perdeu, porque eu sou do Palmeiras, depois não tem mundial. E... desculpa aí, escapou essa aí. Ô Luiz, desculpa aí, Luiz. Mas vem umas tristezas para deixar a gente para baixo. E Jesus, Ele conhece a sua dor, Ele conhece, sabe, o seu lado humano. A gente não é 100%, eu sou, né? Às vezes nós passamos por luta. E Jesus, Ele conhece a sua dor, Jesus sabe. E é interessante que quando Jesus está ali, Ele vê a multidão, e a multidão está ali desesperada, aflita. Jesus vê aquele povo angustiado, perdido, desesperançado, sabe? E Jesus, entendendo a sua missão de cuidar das pessoas, Ele vai lá, Ele dá atenção às pessoas, Ele cura os enfermos, Ele liberta aqueles que estão possessos, Ele atende o povo. Sabe, amado, Jesus não deixa passar desapercebido a sua dor. Os olhos de Jesus estão sobre nós. Jesus olha para você. Pensa nessa manhã, Jesus olhando para você. Jesus conhecendo a tua situação, a tua dor. Ele conhece a angústia, Ele conhece suas necessidades. Em seguida, Jesus vê a necessidade física daquelas pessoas. Eles estão com fome. Cara, Jesus cuida de tudo, amado. Jesus cuida de você integralmente. Jesus cuida de cada detalhe da tua vida. Por isso, confia no Senhor. Jesus cuida, sabe, dos pormenores da vida, dos detalhes da vida. Jesus cuida, amado, de cada sentimento teu. Eu lembro uma vez que eu estava ouvindo um missionário testemunhando, que eles estavam no campo, estavam numa situação bem adversa, e a criança pequena, eles tinham um filho pequeno, e falou: mãe, eu queria um chocolate. Chocolate, meu amigo, no ambiente de missões, né, Tony? O chocolate Choquito, leite condensado caramelizado com flocos crocantes e o puro chocolate Nestlé. Meu Deus, isso não existe no campo missionário. Mas a criança queria, e os pais, filho, ora, pede para Deus. E a criancinha, em obediência aos pais, orou e foi orar. E dado momento chega um carro com pessoas que vieram para visitar aquelas missões e tal, e não traz traz uma caixa de chocolate. Amado, um desejo de uma criança, Deus atende, querido. A Bíblia fala: deleita-te no Senhor, Ele concederá o que deseja o teu coração. Então Jesus, Ele está atento, Ele olha aquele povo com fome, e Jesus então, Ele fala: olha, eles têm fome. E, pois é, mas eles têm fome, mas não tem o que fazer, Jesus, não tem jeito. Jesus fala: não, vamos dar de comer para eles. E nesse texto ali, então, Jesus multiplica pães, e Ele alimenta 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Então, se Jesus conhece a tua dor, a tua tristeza, o teu luto, a tua angústia, a sua necessidade, Ele também conhece, querido, às vezes que você está passando por necessidade financeira, ou está com fome, ou está, enfim, precisando de alguma coisa. Então, sabe, Jesus olha, Jesus vê. E nessa manhã Ele está aqui, está olhando para você. Ainda olhando para Mateus 14, eu nem entrei no texto ainda, calma. Jesus então, depois disso, despede a multidão, né? Despede os discípulos, aliás. Jesus é bem pastor, né? Jesus, depois, Ele despede os discípulos e fala: vocês vão, pega o barco e vão atravessar o mar da Galileia, ou o lago de Genezaré, vão. E Ele despede as multidões. Eu imagino lá os discípulos foram embora, entrar no barquinho, e Jesus então despedindo as pessoas: vai para casa, agora você vai, né, e tal, e os irmãos, e as pessoas ficam ali, e Jesus parece aqueles pastores, né, que vai todo mundo embora, e fica sempre uns lá, e o pastor quer ir embora, e os irmãos ficam, e Jesus fala: pode ir agora. Ai, Jesus, você é tão legal. Pois é, mas agora você pode ir, né, aleluia, vai com Deus, né,
Não, mas o senhor não vai comigo. Então, Jesus parece aqueles pastor que fica no final do culto, aqueles irmãos fominha, né? Os irmãos fominha que não querem ir embora, né? E o pastor tem que apagar a luz, às vezes, para os irmãos ir embora, né? Já viram isso? Não. Hoje o Tiago falou, pastor, quando terminar o culto, eu vou apagar a luz. Eu estou aqui desde ontem de tarde, desde, sei lá, de manhã, sem dormir, né? Mas então Jesus fica sozinho. E ele se retira para orar. Se retira para ter um tempo de oração, de comunhão com o Pai. Se retira para ter um TSD, tempo a sós com Deus. Irmão, esse é o segredo do impacto de Jesus, sabe, no seu ministério. Esse é o segredo que realmente marcou o ministério de Jesus. Jesus tinha tempo com o Pai, esse é o segredo. Você quer vencer, avançar, romper na tua vida? Tempo sozinho com Deus. Tira o teu tempo para você orar, pega a tua Bíblia, se não é de física, pega a Bíblia do aplicativo, mas cuida para você não entrar no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Orkut, sabe, cuida. Mas tenha o seu tempo sozinho com Deus. Jesus então tem o seu tempo com Deus, ele vai orar. E quando ele vai orar, eu creio que ele derrama diante do Pai o seu coração. Ele fala, Pai, eu estou triste porque João Batista morreu. Pai, eu estou triste porque as multidões estão aí, parece ovelha sem pastor. E Jesus, ele tem o tempo dele com Deus, e daí ele sai de lá, queridos, debaixo daquela graça. E nós vamos começar a pregar agora sobre o texto de Mateus 14, do 22 a 33. Porque é nessa hora que Jesus, então, os discípulos estão no barco ali, nós lemos o texto, os discípulos estavam no barco, né, diz assim, então, enquanto os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas do mar, pois vinha um vento forte que se havia levantado, por volta das 3 horas da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Jesus sai da oração caminhando sobre as águas. Jesus sai da oração, sabe, na plenitude, no poder do Espírito Santo, cheio, sabe, e ele vai andando sobre as águas, e os discípulos estão ali lutando, os discípulos estão ali, sabe, sofrendo, sabe, uma tempestade. E eu quero aproveitar esse momento para olhar com você. Eu tenho 22 minutos ainda. Olha, rapaz, tão generoso hoje. Eu quero começar a pregar e falando para você, e o tema da palavra hoje é olhando para Jesus. Porque, amado, esse é o segredo. Quero usar esse texto e quero repartir com você algo que Deus colocou no meu coração. E o tema da palavra é olhando para Jesus. Entre tantas coisas maravilhosas que esse texto já falou, já traz, e nós já falamos, um pequeno detalhe nos ensina, sabe, lições maravilhosas para a nossa vida. Primeira coisa, os discípulos estão atravessando o mar da Galileia. E é interessante que entre os discípulos de Jesus, alguns eram pescadores profissionais, Pedro, Tiago, João. Eles eram um pescador profissional, eles eram gente da área. Eles tinham barco, tinham empresa de barco, de pesca, enfim. Eles sabiam lidar com tormenta, eles sabiam lidar com tempestade no mar, eles sabiam enfrentar a tempestade. Só que o texto vai dizer que eles estão desesperados. Eles estão enfrentando uma grande tempestade, eles estão apavorados, eles estão aflitos, eles estão atravessando aquele barco ali, o lago de Genezaré. Ele batia um vento, e de vez em quando levantavam ondas, apesar de ser um lago, sabe, levantavam ondas terríveis, e eles estavam ali, e diz o texto que eles estavam apavorados, porque o vento era contrário, as ondas se erguiam, e o barco estava a ponto de afundar. E eles estavam naquele desespero. Eu não sei se você já passou por desespero, irmão, mas é terrível. Quando você passa um desespero, você não sabe o que fazer, você tenta tudo, você tenta controlar enfim, as suas emoções, mas parece que você não consegue. E alguém já começa a gritar, e outro já começa a ficar desesperado. Eu lembro de uma vez que nós fomos atender uma igreja lá em Rio Negro, e daí fomos numa caravana, e daí na volta começou a chover forte, e tinha umas irmãs, aliás, vou contar, né? Deve estar me assistindo lá. Minha irmã, né, estava no carro dela, e estava ela, e daí a minha mãe, a minha irmã, outra irmã, a minha irmã sempre anda com umas abençoadas com ela ali, né? E uma chuva, e naquela estrada de Rio Negro para cá, de Mafra, Rio Negro ali para cá, e aquela chuva terrível, e ela começou a ficar angustiada, e um caminhão atrás buzinando, e ela falou que o caminhão tinha uma buzina que era assim, sai da frente. E ela falou, meu Deus, aquele negócio ficou apavorado. E a minha mãe começou, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí a minha irmã falou, fica quieta, mãe, fica quieta, porque você está aumentando o clima aqui. Então é horrível passar por situação assim. Já passou por isso? Sabe, a situação de ficar apavorado, não saber o que fazer. Sabe?
A nossa vida, amados, nem sempre é um mar de rosas, como dizem por aí. Todos nós enfrentamos desafios, luta, tempestade. Talvez nesse momento você está aqui, mas você está enfrentando luta. Ah, eu vou na igreja porque o negócio está feio. Isso mesmo, você tem que buscar o Senhor. Sabe, então eles estavam enfrentando essas lutas, essas tempestades. Talvez você também esteja enfrentando nesse momento. Mas eu vou dizer para você, querido, Deus é fiel. Talvez seja uma luta na sua família, na sua saúde, nas suas finanças, vida profissional, não sei. E o que a gente faz nesses dias tão difíceis? Esses discípulos estavam enfrentando um dia difícil. Então algo tremendo acontece. O texto vai dizer que Jesus então vem em direção a eles caminhando sobre as águas. Imagina, Jesus vai em direção a eles. Jesus se aproximando deles. Jesus vem ao encontro deles. Jesus mandou eles irem de barco e falou: olha, vão que eu vou orar. E vou despedir a multidão e vou orar. Jesus despede a multidão, vai orar. E quando Jesus está indo em direção a eles, ali eles estão naquela luta. Amado, escute o que eu vou dizer. Jesus vai em sua direção. Amém? Cutuca o irmão do lado e fala: Jesus vai em sua direção. Jesus está vindo em sua direção. Jesus está indo ao seu encontro. Sabe, Jesus sempre vai ao encontro daqueles que Ele escolheu. Jesus escolheu esses discípulos e agora Jesus está indo em direção a eles. Jesus sabe que eles estavam passando por uma dificuldade. Eles eram escolhidos. The chosen, os escolhidos. E Jesus vai em direção a eles. Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, vai dizer o seguinte. João 15, 16. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O texto vai dizer, amado, que, sabe, Jesus nos escolheu. Não fomos nós que eu quero ser crente agora, eu escolhi. Jesus te escolheu. E Jesus vem se aproximando deles, andando sobre as águas. E na hora que eles veem Jesus vindo sobre as águas, eles falam: é um fantasma. Eles gritam aterrorizados, o texto vai dizer: é um fantasma. Como assim? É um fantasma, amado? Às vezes parece mais fácil acreditar em fantasma do que acreditar em Jesus. Tem gente que na hora da crise, ele não consegue acreditar em Jesus, mas acredita em fantasma, acredita em bicho-papão, em sei lá o quê. Sabe, eles estão naquela luta e de repente eles olham um vulto aquela tempestade, chuva e água, enfim, onda, e eles vem alguém se aproximando deles, e eles falam: é um fantasma. Eles não conseguem acreditar que é Jesus. Às vezes na hora da luta, amado, você não consegue enxergar Jesus. Estou falando sério para você. Às vezes na hora da luta, você acredita até em fantasma, mas não consegue acreditar em Jesus. E Jesus está vindo em sua direção. Ele está vindo em teu favor. Mas eles estão tão apavorados, que eles ficam mais apavorados ainda e gritam: é um fantasma. Imagina aqueles homens, homem barbado, homem formado, homem. Ah! Né? Jesus fala para eles: calma, não tenham medo, sou eu. Jesus fala para você hoje: ei, calma, não fique apavorado, sou eu, indo ao seu encontro. Sabe, eu vou dizer uma chave para você: Jesus te ama, Jesus está vindo em seu favor, por isso não tenha medo. Eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando, talvez a tempestade está tão terrível, você tem dificuldade de crer que vai ter solução. Talvez a luta é tão grande que você fala: acho que não dá mais, não tem mais o que fazer. Acho que não tem mais o que fazer, já era. Ei, crê em Jesus. Jesus fala para a irmã de Lázaro. Lázaro já tinha morrido fazia 4 dias. Jesus fala para ela: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Ou seja, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então, amado, naquela situação tão adversa, Jesus fala: sou eu. E o Pedro, ele é um cara incrível. Pedro desafia: se és tu, manda eu ir ter com você sobre as águas. Jesus, direto e reto: vem. Vem. Sabe, amado, Pedro, ele fala algo assim, né? Pedro é meio impulsivo, às vezes na impulsividade Pedro fala: ah, se é você, manda eu ir ter contigo. Ele fala: então vem. Ah, meu Deus, para que eu vou falar isso? Ah, Deus, é o Senhor mesmo, me acorda às 3 da manhã para eu orar.
e você acorda 3 da manhã. Meu Deus, acordei às 3 da manhã. Sabe, amado, Deus é sem rodeio, Deus é direto e reto. Deus fala, ó, é assim. Pedro, então, ele faz isso, ele fala essa bobagem na hora ali. Sabe quando a gente não sabe o que falar e acaba falando bobagem? Eu sou bom nisso. Sou muito bom. Às vezes eu falo umas coisas na hora errada, assim, eu falo, Jesus amado. Mas Pedro era assim, às vezes ele falava umas coisas, sabe, na hora errada, fazia umas coisas na hora errada. E no meio da tempestade, Pedro está lá dentro do barco. E está um perigo lá, querido, porque é muito perigoso você estar num barco, numa tempestade. Já passei por isso algumas vezes, dá enjoo, você fica mareado, o barco chacoalha, enfim, é terrível. Então, estar dentro de um barco numa tempestade é horrível, mas sair do barco é pior. E Pedro fala, manda eu ir ter contigo. Deus fala, vem, que loucura, eu vou sair do barco agora. Aquela luta para entrar num barco parado é complicado. Imagina no meio de uma tempestade, o cara sair do barco, é morte certa. Mas Pedro fala, bom, então eu vou. E Jesus fala, vem. Sabe, querido, eu posso pensar que Pedro era meio louco. Mas Pedro queria muito estar perto de Jesus. Pedro queria muito estar perto de Jesus, mesmo que tivesse que andar, sabe, sair do barco. Pedro queria muito estar perto de Jesus. E gente que quer estar perto de Jesus, geralmente vive experiências sobrenaturais. Gente que é louco por Jesus, gente que é apaixonado por Jesus, gente que faz loucura por Jesus, geralmente ele é, sabe, ele é aquele que tem mais testemunho para contar. Se você não exercitar a tua fé, amados, você vai viver uma vidinha abençoada. Mas procure fazer, sabe, loucuras para Deus. Sai do natural, sai do ordinário, entra no extraordinário. Sai do normal e entra no, sabe, sobrenatural. Sai do mesmismo, irmão. Seja um crente louco por Jesus. Seja um crente que não tem medo de fazer, sabe, dar passo de fé. E Pedro faz isso. Pedro, ele sai do barco no meio da tempestade. E ele fala, eu vou então. Jesus fala, vem, ele vai. E ele começa a andar sobre as águas, porque quando você, sabe, recebe um chamado do Senhor, e Deus fala, vem, e você vai, você começa a falar, meu Deus, olha o que está acontecendo, olha aí Deus fazendo, olha o milagre, olha Deus falando, olha a palavra que está vindo, olha como que Deus está moldando a minha casa, a minha família, o meu lar, a minha história. E eu quero dizer para você, amado, Pedro ousou sair do barco. Que Deus levante aqui homens e mulheres ousadas. Homens ousados, mulheres ousadas, jovens, adolescentes, crianças que têm ousadia. A Bíblia vai dizer assim, tenhamos, pois, irmãos, ousadia ao entrar no Santo dos Santos pelo novo vivo caminho. Amados, às vezes nós temos que realmente, sabe, sair do normal. Porque nós somos anormais, irmão. Nós não somos normal, não. Nós não somos dessa terra, nós somos extraterrestres, nós somos do céu. Nós somos do céu. A Bíblia fala assim que a nossa pátria não é a terra, a nossa pátria é o céu. Então Pedro, ele sai do barco, ele vai em direção a Jesus, andando sobre as águas. Imagina comigo, um homem natural, um homem normal, um ser humano comum, fazendo uma coisa sobrenatural. É o que Deus tem para você. Se você é normal, humano, meu amado, mas se você obedece ao Senhor, você vai viver o sobrenatural. Um homem natural no meio da tempestade começa a andar sobre as águas. Porque ele ouviu a voz de Jesus, ele falou, Jesus, eu vou te seguir. Nessa manhã, Jesus está dizendo assim, você vai me seguir, querido. Deus está te chamando para você seguir a Ele. E quando você começa a seguir a Ele, você começa a fazer coisa sobrenatural. Os amigos de Pedro, que tinham menos fé que Pedro, que tinham menos ousadia que Pedro, era menos louco do que Pedro, ficar no barco assistindo aquela cena. Imagina aqueles caras no barco, nem se preocuparam mais com onda, com nada, eles estavam vendo aquela cena ao vivo ali, e o mar chacoalhando, e Jesus e Pedro andando sobre as águas, e eles, meu Deus do céu, esse Pedro é louco. Se você não sai do barco, você vai assistir testemunho, você vai ver coisa acontecendo, mas é melhor você viver o negócio. Eu acho que a emoção de Pedro foi maior. Hoje eu estava falando com a minha filha, com a amiga dela, e nós estávamos falando das nossas aventuras nos parques da vida, né? E, irmãos, você vai no Beto Carreiro, você não desce na Faroípe lá, você não vai na torre, naquela
aquele negócio, aquela torre da morte lá, né? Você não vai no Big Tower, você não vai naquele reboliço, eu vou só naquela minhoquinha que anda para lá e para cá, eu vou só no carrinho bate-bate. Você vai se divertir um pouquinho, mas você não vai viver a adrenalina de quem vai na Big Tower, de quem vai no reboliço, de quem vai na Faroípe, de quem vai loucura pura. Os caras ficaram no barco assistindo. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você não foi chamado para só ser um espectador. Você é figura principal. Você é alguém que Deus chamou para você viver experiência sobrenatural. Sabe? Impor as mãos sobre os enfermos, eles vão ficar curados. Você vai ficar pavo, meu Deus, curou mesmo, rapaz. Né, pastor Jeff? O menino lá não estava falando, o pastor Jeff orou. Daqui a pouco o menino já mandou uma mensagem falando, rapaz. É isso, irmão. A gente tem que ter ousadia. Os amigos de Pedro não tinham tanta ousadia, não tinham tanta fé, eu era menos louco que Pedro, ficaram no barco, assistindo aquela cena cinematográfica. E o texto fala que Pedro andou sobre as águas em direção até Jesus. Querido, você vai fazer coisas incríveis, você vai fazer coisas tremendas, você vai fazer coisas poderosas, enquanto você estiver olhando para Jesus. Você vai fazer coisa, sabe, sobrenatural, enquanto você estiver olhando para Jesus. Pedro estava fazendo algo incrível, Pedro estava fazendo algo que não, humanamente falando, é impossível, porque ele estava com os olhos fixos em Jesus. Só que o texto fala que alguma coisa acontece. Enquanto Pedro andava em direção a Jesus, a Bíblia fala assim, sabe, amado, o mas é terrível. Mas, porém, contudo, todavia. Diz o texto, mas, quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou atemorizado. Irmão, ele estava andando sobre as águas, mas, ele começou a olhar para os irmãos. Mas, ele começou a achar defeito na igreja. Mas, ele começou a achar aquela pessoa já não é legal. Mas ele começou a não gostar de repente do GC, do louvor, da palavra, do pastor, do irmão do estacionamento. Mas ele começou a ficar chateado porque não deram parabéns pelo aniversário dele. Mas ele ficou chateado porque ninguém deu a Coca-Cola a 0 para ele. E não sei o quê. E daí, amado, quando começa um mas na sua vida, você começa a afundar. O texto fala, mas ele começou a olhar para o vento forte, e começou a reparar nas ondas, e ficou aterrorizado, e começou a afundar. Amado, cuida para você não afundar, amado, na fé. A Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer, Demas amou o presente século e foi embora. Demas era discípulo de Paulo, Demas era um homem que estava junto, aprendendo com Paulo, mas ele amou o mundo, ele amou o presente século, ele começou a olhar para as coisas, acho que lá é bom. Ontem na vigília, essa madrugada, aqui André Medina e o Eugênio orando pelas crianças, e ela falou uma coisa que para mim foi muito céu aquilo. Ela falou, Deus, que as nossas crianças se sintam tão completas, tão cheias da Tua presença, tão completas em Ti, que elas não tenham falta de nada, que elas não precisam desviar, ir para o mundo, se perder, aprontar, arrebentar toda, e daí voltar, reconciliar. Não, elas não precisam. Irmão, você não precisa ter um testemunho. Eu fui um bêbado, eu fui um drogado, eu fui um prostituto, eu fui um jaguara, eu fui não sei o quê, mas glória a Deus, Jesus me salvou. Jesus salva mesmo. Você que é criado na igreja, você que nunca desviou, irmão, você que está aí abençoadinho, fica firme. Você não precisa conhecer nada do mundo, porque o mundo não tem nada para te oferecer melhor do que o que Deus tem para você. Mas tem um monte de gente que às vezes na caminhada de fé começa a reparar nas coisas, irmão. Eu falo para quem vai casar, antes de você casar, ontem eu falei com um casalzinho, sábado, sexta, é isso aí, sexta. Sobre casamento, né? E eu não falei com eles, mas eu falo sempre para os casais. Eu falei, quando você está namorando, abre bem o olho. Olha bem nessa mulher, repara, né? Vê se é isso mesmo, olha para a mãe dela, olha para a família, olha aí, sabe? Faz uma lista, um checklist. Ô mulher, olha para esse homem, vê se esse homem realmente de verdade, vê como é que ele trata a mãe dele, olha bem, abre o olho, abre o olho. Mas depois que casa, fecha o olho. Aí casou, não tem jeito mais. É teu, Deus que ajude, vai com Deus, boa sorte, né? Que o Senhor te ajude aí, porque
Mas, querido, às vezes nós temos que fechar os olhos na igreja também, irmão. Estou na igreja, mas não, olha, aquele irmão tem chulé. Aquele irmão não sei o quê. Não, irmão, você está na igreja, glória a Deus. Eu estou na Arca de Noé, estou aqui, estou sendo salvo. Sabe, Deus está me guardando e eu estou na bênção aqui. Ô, louco, já é essa hora. Eu estava com sono. Cutuca o irmão que está do teu lado. Se ele estiver dormindo, acorda essa bênção. Fala assim, cuidado para você não afundar. Pedro começou a afundar. Pedro começou a afundar, querido. Aleluia. Estava indo tão bem. Começou tão bem. Estava andando sobre as águas. Estava fazendo cena cinematográfica ali. Estava fazendo uma cena maravilhosa, vivendo o sobrenatural. Mas daqui a pouco começou a afundar. Irmão, cuidado para você não afundar em nome de Jesus. Mas na hora que ele começou a afundar, ele gritou na mesma hora, Senhor, help me please. Senhor, what? Prego. Senhor, salva-me. Salva-me. Foi a oração de Pedro. Oração curtinha, Senhor, vírgula, salva-me, exclamação. Uma baita de uma oração, mas para quem está afundando, irmão, é isso que você tem que fazer, Senhor, me salva, me salva, me salva, não deixa eu afundar, Jesus, não deixa eu afundar. E diz o texto que na mesma hora, Jesus estendeu a mão, no mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou, e falou, como é pequena a sua fé. Mas Jesus levantou ele, e diz o texto que eles entraram no barco, os dois, Jesus levou ele até o barco, e os discípulos assistindo tudo isso. Os discípulos que não tinham tanta fé igual Pedro. E quando entrou no barco, Jesus falou assim, homem de pequena fé, por que você duvidou? Estava indo tão bem, estava crescendo na fé, estava sendo abençoado, mas por que você tirou os olhos de mim? Sabe quando Pedro tira os olhos de Jesus, quando as ondas, o mar, o vento, o barulho começa a inquietar, ele tira os olhos de Jesus e começa a afundar, mano. E quando ele começa a afundar, o desespero volta. A morte começa a ser uma realidade para Pedro. Eu quero terminar, porque o meu tempo já era, com uma chave para você. Não tire os olhos de Jesus. Irmão, não tire os olhos de Jesus. Cuidado com o periférico, com as coisas que estão ao teu redor. Olhe em Jesus. Paulo vai dizer, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da minha fé, da nossa fé. Sabe, quando você tira os olhos de Jesus, você pode afundar na sua caminhada nessa terra. O inimigo, ele quer que você tire os olhos de Jesus. O inimigo quer que você tire os olhos de Jesus. Sabe por quê? Porque João 10:10 vai dizer assim, que o diabo vem, senão para matar, roubar e destruir. Então, tudo que o diabo quer é que você tire os olhos de Jesus, porque Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância. Mas o diabo quer que você tire os olhos de Jesus. Ele quer que você se distraia com coisas. Começa a olhar para aquilo, para aquele outro. Ei, não, eu preciso olhar para Jesus. O plano do diabo é esse, matar, roubar e destruir. Ele quer distrair você. E a gente vive num mundo cheio de distrações hoje. Sabe, as distrações querem que você pare de olhar para Jesus. Por quê? Para te destruir. O inimigo quer que você fique olhando para os seus problemas. O inimigo quer que você fique olhando para as suas lutas, para a dificuldade, para as ondas, para o mar, para o balanço do vento. O inimigo quer que você olhe para as suas dores, para as suas mazelas, para a sua tristeza. Ai, de mim, coitadinho de mim. Olha aqui a luta que eu estou vivendo, olha o problema que eu estou passando, olha a dificuldade que eu estou vivendo. Ninguém me ama, ninguém me quer. Ai, coitadinho de mim. Você tira os olhos de Jesus. Sabe, amado, o que você precisa é fechar os seus olhos naturais e abrir os teus olhos espirituais e entender, Jesus está indo em tua direção, Jesus está indo, aleluia, Ele está indo para te buscar, te salvar, para te tirar dessa situação. Meu Deus, vou ter que dar tempo. Me lembro da história do moço, do profeta. O texto fala que o arraial ficou cercado pelo inimigo. E eles estavam lá, o profeta estava dormindo, o moço dormindo lá também. O moço acordou mais cedo. E quando o moço acorda, ele olha ao redor e eles estão cercados por um exército. Coloca para mim 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. É legal esse texto. 2 Reis 6,15. Tenho 35 segundos para terminar. 2 Reis 6,15.
Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus levantou bem cedo. Ao sair, viu que haviam soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. E ele diz: ai, meu senhor, que faremos agora? Exclamou o servo. Amado, eles estavam lá no arraial dele, sabe, acampados. E de repente, quando eles acordam, a Bíblia vai dizer assim, que tinham carros, cavalos, exército ao redor deles. O profeta Eliseu era um problema, porque tudo que o rei tentava fazer, o Eliseu falava: o rei vai fazer essa emboscada. E ele avisava o rei de Israel lá, e eles acabavam sendo livres. Então ele falou: vamos cercar esse cara. Onde é que está o profeta? Está lá em tal lugar. E cercaram. E quando o menino chega, ele acorda de manhã. E quando ele olha, ele vê que eles estão cercados por um exército inimigo. E ele fala: ah, Senhor, que faremos? E ele vai lá e acorda o profeta Eliseu. Versículo 16. O profeta Eliseu fala: não tenha medo, disse Eliseu, não tenha medo, pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Versículo 17. Então Eliseu orou e disse: ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu as colunas ao redor de Eliseu, cheias de cavalos e carruagem de fogo. Amado, não temas, porque mais são os que estão conosco. Mas é Deus, amado, ao teu lado. O profeta, ele via além do que os olhos podem ver. O profeta via além do problema. Hoje eu estou aqui para dizer para você: não tire os olhos de Jesus, olha para Jesus. Talvez você esteja afundando em áreas da sua vida, porque seus olhos não estão em Jesus. Eu vou dizer para você: grita nessa manhã: Senhor, salva-me. Jesus estende a mão, levanta Pedro, conduz ele ao barco. Chegando no barco, Jesus acalma a tempestade. Então pergunta para aqueles homens de pequena fé: por que vocês duvidaram? Sabe que desse mesmo Jesus está aqui nessa manhã. E Ele está aqui para estender a mão para você e para te levantar. Queria que você ficasse de pé. Jesus fala para você o mesmo que falou para Pedro: vem. Mateus 11, 28, Ele fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Nessa manhã, amada, eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando, mas Jesus fala para você: vem, venha. Você vai andar sobre as águas, você vai andar em cima desses problemas, você vai vencer. Jesus nessa manhã olha para você e sabe da sua dor, sabe da sua luta, da sua tribulação, mas Ele fala: venha. Quero falar para você nessa manhã: Jesus te chama. Aleluia. Ele fala: pode vir, venha, venha. Eu estendo a mão para você. Sai da tua cadeira, vem aqui para frente. Sai da tua cadeira, vem aqui para frente. Talvez você está vivendo dias difíceis. Talvez você está apavorado por situações, por problemas. É na sua casa, é na sua empresa, no seu trabalho, é nas suas finanças, é na sua saúde. Jesus fala para você hoje: venha. Eu quero chamar você, vem aqui à frente. Nós queremos orar com você, orar por você. Nós queremos orar e abençoar a tua vida, porque, meu amado, eu creio que nessa manhã Jesus quer mudar a tua história. Ele quer escrever uma parte maravilhosa na tua história, como ficou escrito aqui: Pedro andou sobre as águas. Deus quer mudar na tua vida e quer escrever: olha, ele venceu os problemas, ele venceu as drogas, ele venceu a depressão, ele venceu o problema financeiro, ele venceu o problema familiar, ele foi, aleluia, restaurado na sua fé. Não afunde, irmão. Não afunde. Os intercessores vão estar orando, e eu quero levantar a minha mão e declarar sobre a tua vida. Jesus estende a mão para você hoje, nesse primeiro domingo do mês de agosto, nesse dia 3 de agosto, Jesus estende a mão para você, e Ele fala: ei, eu te sustento, não temas, eu sou contigo. Jesus estende a mão para você, minha irmã, e fala para você: não fique apavorada, não fique desesperada, creia, porque os que creem no Senhor não serão abalados. Nós declaramos, Senhor, sobre esse teu povo, Pai, a tua graça, teu favor. Vai orando, querido. Nós vamos adorar o Senhor com essa canção. Enquanto nós cantamos, adorando, Deus vai tirando você dessa tempestade. Deus vai mudando a tua história, a tua vida. Deus vai restaurando a tua casa, teu lar, teu casamento, a tua fé.
sua mãe declara, aleluia. 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 Obrigado, Jesus. O Senhor está levantando aqui homens e mulheres, Senhor. O Senhor está restaurando, Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor está restaurando. O Senhor está levantando aqui, Senhor amado. Oh, Deus, um povo que vai experimentar o sobrenatural, que vai avançar. Ah, Senhor, Tu és fiel. Xarabaço. Aleluia.